O som ritmado dos sapatos ecoava pela calçada, envolto no burburinho da cidade que se confundia com o ar já denso do entardecer. O turbilhão de carros e pessoas desenhava um cenário caótico, em que todos pareciam apressados em buscar refúgio do mundo lá fora. No centro desse universo apressado, um homem destoava. Camisa social impecável, passos lentos e cadenciados, olhar perdido em memórias. Francisco era o nome gravado nos cartões dourados, mas para a cidade era apenas mais um vulto envolto em silêncio. Os transeuntes desviavam de seu caminho. Poucos notavam a postura austera que se quebrava levemente no olhar cansado. Uma brisa mais fria soprou, agitando levemente sua gravata, enquanto atravessava a faixa na esquina da Avenida República. O relógio de pulso indicava fim de expediente, mas para ele, o tempo nunca fora apenas uma questão de ponteiros. E então, o inesperado. O contraste que parecia roteirizado pelo próprio destino. Em meio ao frenesi dos pés apressados, uma jovem, Mariana, com roupas surradas, olhos fundos e expressão exaurida, tentava equilibrar nos braços um garotinho magro, com cabelo desgrenhado e olhar assustado. O menino, Lucas, permanecia colado à mãe, envolto num cobertor gasto, observando o vai e vem com ansiedade ingênua. Os passos de Francisco diminuíram ainda mais quando, a poucos metros daquela dupla, percebeu o gesto desesperado de Mariana pedindo ajuda, as mãos tremendo levemente ao esticar uma pequena sacola em direção a quem passava. A maioria desviava o olhar. Francisco não. Parou, encarou-a de frente. Uma dúvida repentina tomou seu semblante. A vida lhe ensinara a ser comedido nas ações. Mas havia algo diferente naquele pedido silencioso. Num gesto inédito, retirou cuidadosamente a carteira do bolso, hesitando antes de sacar 5 cédulas de R$ 100, depositando com delicadeza nas mãos atônitas da jovem mãe. O olhar de gratidão instantânea foi interrompido por lágrimas silenciosas, que Mariana tentava conter diante do filho. Francisco, incapaz de dizer qualquer palavra, apenas assentiu num gesto breve e continuou seu caminho, o peso daquele instante ecoando em seus próprios pensamentos. Recomeçando sua travessia, Francisco mal sabia que acabara de acionar os delicados fios de uma rede invisível que costuraria para sempre os caminhos daqueles 3 destinos. Mal sabia que essa escolha, singela à primeira vista, traria tempestades e revelações capazes de abalar as estruturas de uma vida que imaginava já sólida. E antes de mergulharmos nos segredos dessa história profunda, que tal se juntar ao nosso canal? Inscreva-se agora, não apenas para não perder os próximos capítulos dessa jornada, mas para caminhar conosco nas emoções e descobertas que vêm a seguir. Sua presença é parte essencial dessa história. A câmera imaginária recua, e o azul-violeta do céu mistura-se ao reflexo dos postes e letreiros luminosos, enquanto Francisco desaparece na multidão, e Mariana, ainda trêmula, observa a nota nas mãos como se tivesse recebido não só dinheiro, mas uma promessa de futuro. A cidade anoitecia devagar, iluminando os mosaicos de dor e esperança que bailavam em cada esquina. Num banco de praça próximo, Mariana abriu uma pequena marmita, dividindo com Lucas o pouco que conseguira comprar. Os faróis dos carros recortavam-lhe o rosto, e seu sorriso triste tentava camuflar o peso das últimas semanas. Enquanto alimentava o filho, pensamentos se enroscaram nos devaneios de Francisco, agora no interior silencioso de um carro com motorista. Pela janela, ele fitava o mundo lá fora, perdido numa sucessão de memórias que, como relâmpagos, iluminavam o vazio confortável de sua rotina. Lembranças do passado reencenavam-se, festas grandiosas em sua mansão, a luz dourada refletindo em taças tilintando, sorrisos elegantes de conhecidos e desconhecidos que pouco preenchiam o vazio deixado anos atrás, e, principalmente, imagens de Laura.
Ela ressurgia em sua mente nos pequenos detalhes, as mãos finas dançando sobre as teclas do piano, o perfume de flores brancas ao entardecer, passeios sob a copa do velho ipê amarelo, risadas cúmplices e olhares cheios de vida. Era o passado perene, brilhando feito estrela distante, acalentando e ferindo ao mesmo tempo. Naquela mansão agora silenciosa, apenas retratos nas paredes lhe faziam companhia, e diante da lareira, Francisco relembrava a ausência de Laura, a esposa que partira há 23 anos. Todas as noites, um ritual. Sentava-se na velha poltrona, observando a chama bruxuleante, ouvindo o eco do piano fantasma e sentindo o cheiro de jasmim ainda impregnado no ar. Ao fundo, o quadro se amplia. Mariana revela-se uma mulher de caráter forte e coragem ímpar, enfrentando a aspereza da vida nas ruas, mas nunca se rendendo ao desespero. Lucas, seu filho, é a razão de seu sorriso, ainda que sofra a cada dia com a insegurança dos que não têm lar. O elo entre eles é tenaz. O menino segura o dedo da mãe de forma obstinada, como se soubesse que o único porto seguro no caos do mundo é aquele toque. As vozes da cidade se apagam pouco a pouco. Francisco, já em casa, abandona o paletó sobre a cadeira, percorre o corredor adornado por retratos imponentes e se detém frente a um quadro antigo, onde Laura sorri entre galhos de primavera. Suspirando, ele se pergunta: quantos segredos aquela mulher teria guardado e quantos ele ainda desconhecia? Nesta noite, o que era apenas monotonia se despe disfarces. O universo de Francisco começa a oscilar. E sem perceber, todos, Mariana, Lucas e Francisco, estão prestes a serem varridos pelo vendaval das revelações. O sol nascia tímido na manhã seguinte, derramando uma luz alaranjada sobre cobertores improvisados e fachadas luxuosas que dividiam a mesma rua. Mariana acordou antes dos primeiros raios, reorganizando suas poucas coisas. Lucas ainda dormia, o corpo enroscado no colo da mãe. Ela manteve o olhar fixo na carteira onde guardava os R$ 500, sentindo um misto de gratidão e orgulho ferido. Lembretes de sua infância difícil, da juventude marcada por portas fechadas. Nada parecera prepará-la para o desafio de ser mãe solo nas ruas da metrópole. Mas era ali, no presente incerto, que Mariana fincava suas raízes. Limpou com delicadeza o rosto de Lucas, preparando-se para um novo dia. Na outra ponta da cidade, Francisco seguia seu ritual, preparando-se para sua visita mensal ao cemitério. Todos os meses, na data do aniversário de falecimento de Laura, depositava flores frescas sobre a lápide de mármore branco. Era um gesto pequeno diante do abismo da ausência, mas era tudo o que lhe restava. Vestiu seu melhor terno, escolheu rosas brancas, as preferidas dela, e deixou-se embalar pelas recordações enquanto o motorista conduzia pelas ruas, indiferente ao fluxo das vidas que pulsavam além dos vidros fechados. Naquele dia, porém, um pressentimento estranho o acompanhava. Havia no ar uma tensão indefinida, um prenúncio de que nada seria como antes. Enquanto atravessava o portão do cemitério, pisou devagar sobre as pedras frias, sentindo cada passo reverberar pelos corredores ocultos do tempo. Ali perto, Mariana caminhava com Lucas, olhos atentos e coração vacilante. O cemitério naquela manhã era mais do que um espaço de luto, era palco de encontros improváveis e pontos de virada irreversíveis. O universo inteiro parecia silenciar, num compasso de espera. A esperança, em suas formas mais inesperadas, costuma despontar na curva do acaso. Francisco, Mariana e Lucas, cada um ancorado à sua própria solidão, compartilhavam, sem saber, o mesmo invisível fio de busca. Para Francisco, era a busca pelo sentido que se esvaía com o tempo. Para Mariana, a dignidade e o direito de sonhar. Para Lucas, apenas a promessa tácita de um amanhã menos frio.
O cemitério, símbolo maior de despedida, naquela manhã antecipava reencontros de histórias, verdades ocultas e cicatrizes que jamais se fecham, mas podem, quem sabe, receber um novo nome: recomeço. E é aqui que uma rotina marcada pela dor e pelo acaso toma contornos de fábula moderna, onde a bondade singela pode estremecer as fundações do orgulho e os segredos guardados nas sombras do passado podem vir à luz, transformando para sempre as vidas que ousarem encará-los. O brilho pálido daquela manhã se filtrava pelos ciprestes do cemitério, salpicando de ouro as lápides dispostas como soldados de pedra. O silêncio ali era absoluto, apenas quebrado pelo farfalhar das folhas e pelo lamento discreto dos pássaros. Francisco caminhava devagar, parecendo pesar cada passo, cada batida do coração vencido pelo tempo. Era mais do que hábito ou respeito. A visita à sepultura de Laura era um ritual quase sagrado, sua única conexão segura com um mundo que já não existia. Na mão, apertava com firmeza o pequeno ramo de rosas brancas e, com a outra, ajeitava-o sobretudo, sentindo a brisa matinal penetrar pelo tecido. Quando finalmente chegou ao túmulo de Laura, uma lápide simples, mas limpa e adornada com pequenos vasos de flores silvestres, estacou. O que viu o desconcertou. Uma figura debruçada à beira do mármore, de costas, imóvel, como alguém em oração silenciosa. Francisco não reconheceu de imediato, mas algo naquele corpo franzino, no gesto contido de recolhimento, lhe pareceu familiar. Aproximou-se sem pressa, respeitando a distância, até que o som de sua chegada fez a pessoa se sobressaltar. Lentamente, Mariana levantou o rosto, olhos vermelhos de choro contido. Lucas, apático no colo da mãe, mantinha a expressão desconfiada. Francisco hesitou, surpreso diante do improvável reencontro. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Perdão, você está bem? Mariana fez um esforço para organizar as palavras entre soluços. Desculpe, senhor. Não queria incomodar. É só que senti que precisava vir aqui. Algo me trouxe. O olhar de Francisco se estreitou de curiosidade. Sentou-se ao seu lado, respeitando o silêncio, finalmente depositando as rosas ao pé da lápide. Este lugar tem mais segredos do que consolo, murmurou. Mariana respirou fundo, segurando forte a mão de Lucas, como se ele a ancorasse no presente. Senhor, acho que preciso conversar com alguém. Descobri algo há pouco tempo. Algo sobre minha mãe. As palavras tremeram no ar antes de se dissolverem no vento. Francisco lançou-lhe um olhar atento, encorajando-a a continuar. Mariana retirou do bolso um envelope velho e surrado, mostrando documentos amassados. Certidão de nascimento, laudo de adoção, anotações manuscritas. Eu sempre soube que fui adotada, mas há dias encontrei isso entre coisas velhas de uma casa de acolhimento. Aqui diz que minha mãe biológica era Laura Martins. É seu nome, não é? O universo, naquele instante, girou. Francisco prendeu a respiração. Sentiu as mãos suarem, o rosto corar de surpresa e incredulidade. Como isso é possível? Gaguejou, tentando encontrar explicação para o impensável. De repente, toda sua história conjugal, as memórias alegres, a dor da perda, assumiram novas camadas. Como Laura poderia ter tido uma filha que ele jamais conheceu, sem nunca ter revelado esse segredo? O chão pareceu se abrir sob seus pés. Enquanto o silêncio pairava, Mariana prosseguiu, olhos embaçados. Não sei os detalhes. Só senti no coração que precisava conhecê-la, entender os motivos, agradecer e talvez encontrar algo de mim em alguém. Francisco engoliu em seco. O desejo de fugir e, ao mesmo tempo, de abraçar aquela verdade, o dilacerava. O enigma era, agora, impossível de ignorar. A conversa se fechou naquele momento suspenso, um diálogo carregado de dúvidas, mas marcado por uma estranha aproximação. Francisco olhou para o céu, como esperando que as nuvens sussurrassem respostas. Depois de minutos em silêncio, balbuciou, mais para si do que para Mariana. Laura nunca falou sobre algo assim.
Mas há muitos anos, pouco antes de nos casarmos, ela sumiu por semanas. Só voltou dizendo precisar de tempo. Achei que fosse por questões de família. Nunca imaginei. Francisco fitou Mariana, buscando em seu semblante qualquer traço da mulher que amara. Onde via Laura? No contorno discreto do nariz? Nos olhos castanhos marcados pelo sofrimento? Dúvidas rodopiavam ao seu redor. Com olhos ternos, mas firmes, Mariana concluiu: não espero reparação. Só quero entender quais laços nos unem. E talvez ter pelo menos um nome, um rosto para minha história. Para a vida de Lucas não ser marcada só pelo vazio. Lucas, acuado, cochilara no colo da mãe. Francisco estendeu a mão, numa tentativa tímida de consolo, pousando-a sobre a de Mariana, já que palavras lhe faltavam. O retorno para casa foi silencioso. Francisco tagarelou com a própria consciência, debatendo-se entre mágoas e curiosidade. Já no interior acolhedor da mansão, móveis antigos, paredes repletas de quadros, cheiro de cera e livros, entrou no escritório. Tirou da gaveta do velho armário todos os diários de Laura, cartas guardadas, fotos escondidas em envelopes amarelados. Vasculhou páginas e mais páginas, tentando encontrar qualquer indício, datas, desaparecimentos, resquícios de segredos. No diário, encontrou, enfim, um registro enigmático, escrito em caligrafia delicada. Minha alma carrega um segredo. Por não poder proteger tudo o que amei, peço perdão. Um dia eis que a verdade florescerá e talvez traga consigo redenção. As palavras atingiram Francisco como um sussurro do além. Dor, amor e culpa entrelaçados. Revirou álbuns buscando semblantes conhecidos, mas só encontrava o mesmo sorriso misterioso de Laura, a expressão carinhosa daqueles anos felizes. Os laços do passado, até então invisíveis, começavam a se afrouxar, não sem antes apertarem um pouco mais o coração cansado de Francisco. Nessa noite, o som dos talheres ecoou pela sala de jantar vazia. Francisco, inquieto, ligou para o velho João, seu motorista e confidente de décadas. João, preciso de ajuda. Há algo sobre Laura que preciso descobrir. Do outro lado, a voz cansada ressoou. Diga, patrão, o que posso fazer? Quero saber sobre o tempo em que ela se afastou antes do nosso casamento. Fale com antigos amigos, procure qualquer notícia, por favor. Pode deixar. O pedido ficou no ar, misturado à expectativa, ao medo e à esperança do reencontro com a verdade. Enquanto Francisco se afundava em retrospecção, Mariana e Lucas caminhavam por ruas menos hostis. Com o dinheiro oferecido por Francisco, compraram pão fresco, queijo, um brinquedo simples para Lucas. Sentaram-se novamente ao banco da praça. Pela primeira vez em muito tempo, o menino ria, improvisando um carrinho com uma caixa vazia, enquanto Mariana observava o céu. Está gostando, filho? Lucas assentiu, tímido, mas com um sorriso aberto. Mamãe, você vai ter uma casa de verdade? O coração de Mariana apertou. Ela alisou os cabelos do menino. A gente vai tentar. Agora temos alguém para nos ajudar. E quem sabe, um pouco mais de sorte. Enquanto isso, Francisco, mergulhado em incerteza, era visitado toda noite pelo fantasma do passado. Os quadros de Laura, antes consolo, eram agora enigmas vívidos. Teria ele perdido não apenas uma esposa, mas também uma chance de ser pai? Aos poucos, Mariana tornava-se uma figura presente em seus pensamentos. O que aquela jovem significava para sua própria história? E, sobretudo, como lidar com o misto de ciúme, dor e compaixão. No final daquela semana, veio o telefonema que mudaria tudo. João ligou tarde da noite, voz trêmula, quase solene. Senhor, encontrei alguém que pode ajudar. O nome dele é Gabriel. Morava perto da família de Laura, no interior. Foi amigo do casal. Francisco agradeceu, desligou e sentiu um calafrio. O nome de Gabriel lhe trouxe lembranças borradas. Festas, conversas longas, olhares atravessados entre ele, Laura e o amigo. Rivalidade, admiração mútua e um distanciamento inexplicável depois do casamento.
Sabia que, se quisesse respostas, precisaria encontrar Gabriel. No outro dia, determinado, Francisco telefonou para a casa do velho amigo, marcando um encontro. Com voz cansada, Gabriel aceitou. Havia muito tempo que esperava aquele momento, talvez para aliviar o peso dos próprios arrependimentos. Enquanto a hora do encontro se aproximava, Francisco sentiu o peito crescer de ansiedade, medo e uma pequena esperança. Sabia que tudo mudaria e que talvez, finalmente, pudesse compreender Laura e a si mesmo. O céu daquela tarde parecia pesar sobre os telhados, carregado de nuvens baixas e cinzentas, como se a própria cidade antecipasse o desconforto do reencontro. Francisco estava à porta da casa de Gabriel, em um bairro antigo e arborizado, onde as ruas exalavam cheiro de infância e história. O portão rangia de leve, ecoando pelo jardim mal cuidado, repleto de folhas secas e roseiras espinhentas que, mesmo descuidadas, resistiam. João estacionou discretamente mais adiante. Antes de descer, Francisco respirou fundo, ajustou a gravata, revisou mentalmente as perguntas que precisava fazer. Sempre fora um homem controlado, mas diante daquela porta amarela, os dedos tremiam. A campainha tocou e, após longos minutos, a porta se abriu. Lá estava Gabriel, mais magro e cansado, os cabelos brancos desalinhados, olhos fundos que pareceriam duros, se não fosse pela expressão de cansaço e arrependimento. Francisco, quanto tempo? Gabriel, obrigado por me receber. A voz de ambos soava rouca, cheia de palavras engolidas ao longo dos anos. Trocaram um aperto de mão tímido e entraram. A sala era escura, tapetes antigos, fotos em preto e branco. Havia cheiro de remédio, de livros velhos e um resquício de café. Sentaram-se frente a frente. Gabriel tossiu, ajeitou a manta fina sobre os joelhos. Eu imaginei que um dia você viria, Francisco. Eu também preciso dizer algumas coisas. O anfitrião pareceu recolher forças, fitando o carpete antes de encarar o visitante. Francisco adiantou-se. Gabriel, estou aqui pela Laura. Preciso mesmo que você me ajude a entender. Foi você quem esteve com ela antes do nosso casamento, não foi? A voz não tinha acusação, só o peso da dúvida. Gabriel ficou em silêncio, os olhos marejados. Francisco? Sim. Laura e eu, antes de você aparecer, tivemos uma história. Nada muito longo, mas foi verdadeiro. Quando você chegou, ela já estava decidida. Eu nunca tive chance. E aceitei. Pelo menos tentei aceitar. Francisco respirou fundo, reconhecendo naquela confissão a dor partilhada de ambos. O que não entendo, continuou ele, é o sumiço dela naquele tempo. E agora surgiu Mariana, com papéis que dizem que Laura teve uma filha entregue à adoção. Eu nunca soube. Gabriel pareceu estremecer. Fitou o rosto do velho amigo, como se buscasse o perdão antes mesmo de falar. Eu realmente não sabia que ela tinha engravidado, Francisco. Juro, quando vocês ficaram juntos, eu resolvi me afastar. Depois, quando ela voltou para a cidade, não procurei mais. Já tomado pela decisão dela, pensei que fosse melhor para todo mundo. Só anos depois, entendi que segredos como esse têm força demais para ficarem enterrados. Essas palavras, carregadas de ressentimento e culpa, pairaram no ambiente quase palpável como a poeira suspensa. Gabriel baixou os olhos, murmurando: "Sinto muito mesmo. Laura era extraordinária, mas também muito solitária. Teve medo do escândalo, da exposição. Talvez não quisesse te ferir, nem me ferir. E pensou estar protegendo a filha, ainda mais nos tempos de tanta repressão." Francisco se recostou, absorvendo cada frase com a respiração pausada dos que se veem diante de algo irreversível. Ali, entre dois homens envelhecidos e as fotografias desbotadas sobre o aparador, viu ruírem os últimos alicerces de seu passado idealizado. Passaram-se segundos ou minutos em silêncio. O tempo no interior da casa parecia outro. Francisco remexeu nos bolsos, segurou, hesitante,
uma foto dobrada que trouxera. Laura sorrindo junto ao piano. Mostrou para Gabriel. Ela te escreveu alguma vez? Falou de mim? Perguntou a voz embargada. Gabriel estudou a foto, um sorriso triste esboçando nos cantos dos lábios. Falava com carinho, sim. Dizia que finalmente encontrara alguém que a fazia sonhar com estabilidade, com família. Eu só queria vê-la feliz, mas nunca tive coragem de procurar de novo. A sala mergulhou na penumbra da confissão. Francisco se ergueu, andou lentamente até a janela. Olhou a rua, as árvores batidas pelo vento, e finalmente disse, com rara sinceridade: É curioso, Gabriel. Passei metade da vida achando que conhecia Laura. Agora, percebo que cada um de nós só sabe um lado da história. Ela foi generosa, mas também, tão humana, com seus limites e medos. Aproximou-se do antigo amigo, pousando a mão sobre o ombro frágil. Eu também queria protegê-la de tudo, e acho que nunca pude. Gabriel fechou os olhos, lágrimas tímidas lhe escapando pelos cantos. Me perdoa, Francisco, por tudo que ficou em silêncio. Francisco assentiu resignado. Ali, naquela sala cheia de memórias, o perdão não foi expresso apenas em palavras, mas em um acordo tácito, selado pelo tempo e pelo acúmulo de ausências. Enquanto os homens do passado buscavam redenção, Mariana caminhava com Lucas pelas ruas do centro, tentando entender a nova realidade que se desenhava. O envelope com os documentos tornara-se relicário, levava-o sempre perto do corpo. Só agora sentia o peso de tudo, de sua origem, de sua busca persistente por pertencimento. No fim da tarde, sentaram-se à sombra de uma mangueira. Mariana observava Lucas desenhar com gravetos na terra. Um senhor vendia pipoca ali perto, o cheiro tentador atraindo crianças e adultos. Lucas olhava desejoso e Mariana, graças à ajuda de Francisco, finalmente pôde comprar um saquinho. Entre uma risada e outra do filho, Mariana divagou. Será que um dia encontraria aquela paz que buscava, uma tranquilidade que não dependesse sempre da luta? As perguntas martelavam mais forte à noite, quando o menino dormia e ela repassava os traços herdados, tentando se ver no semblante da mãe biológica que nunca conheceu. Recordou a primeira vez em que sentiu que não pertencia, o dia em que soube ser adotada, as dúvidas, o sentimento de abandono e forte desejo de se descobrir. Agora, de algum modo, sentia-se à beira de um novo começo, à medida que os fios da sua própria história, antes soltos e embaraçados, começavam a se entrelaçar a outros. No dia seguinte, Francisco acordou decidido. Era hora de convidar Mariana para uma conversa mais profunda, não apenas para esclarecer dúvidas, mas para oferecer apoio. Ainda que sentisse dor e um orgulho ferido, o desejo de acolher aquela jovem e o neto o movia. Lá pelas 11 da manhã, enviou mensagem por intermédio de João. Marcou o encontro na própria mansão, num enorme jardim repleto de árvores antigas e bancos de pedra, espaço que Laura tanto amava. Quando Mariana chegou, de mãos dadas com Lucas, Francisco os aguardava sob o velho ipê amarelo, a mesma árvore que em tantas tardes dividira risadas e confidências com Laura. Ao ver o menino, não conseguiu conter o sorriso contido. Lucas ficou de olhos arregalados ao ver o jardim, os pássaros, as flores coloridas. Venham, sentem-se. Trouxe um pouco de bolo, suco. Podemos conversar melhor, Francisco disse, preferindo a hospitalidade à formalidade. Sentaram-se à mesa de jardim. O clima era leve, mas o olhar de Mariana transbordava a apreensão. Mariana, antes de qualquer coisa, quero agradecer por ter vindo até mim. Imagino o quão difícil tudo isso deve ser para você. Mariana respirou fundo. Ainda não consegui entender tudo. Não sei o que esperar, nem o que devo sentir. Francisco ajeitou os óculos. E como é viver com perguntas? Estou descobrindo isso agora. O importante é que você e Lucas não estão sozinhos. Se precisar, a casa estará aberta. Quero tentar entender mais sobre Laura, mas, acima de tudo,
Quero que vocês sintam acolhidos. Lucas, animado com o jardim e o bolo, corria de um lado para o outro, e Mariana se permitiu por um instante relaxar. Foi a primeira conversa longa, sincera e delicada entre dois estranhos, que de repente percebiam estar ligados por vínculos invisíveis e inesperadamente profundos. Quando o sol começou a se pôr, desenhando faixas douradas sobre o gramado, Francisco conduziu Mariana e Lucas numa visita à casa. Pelos corredores, mostrou retratos antigos, bibelôs, o famoso piano de Laura, ainda reluzente, e pequenos objetos cheios de lembranças. No quarto do andar de cima, Mariana identificou semelhanças entre o rosto da mãe biológica e o seu próprio no espelho. Uma lágrima rolou, mas não era só de tristeza. Era de alívio e pertencimento. Voltaram ao jardim e se despediram. Francisco prometeu ajudar Mariana a recomeçar, ofertando a casa de hóspedes enquanto ela se organizava. Mariana, por sua vez, agradeceu, mas pediu tempo para pensar. Queria reconstruir sua vida de forma digna, mas sem depender demais, antes de sentir-se parte daquela família. Naquele momento ficou decidido. Não importa o que as próximas semanas trouxessem. Agora havia uma promessa de reconstrução. Promessa de que família, às vezes, pode ser reinventada, peça a peça, palavra a palavra, mesmo entre os escombros do passado. A noite caiu devagar, mas, dentro daquela nova relação, havia uma centelha de esperança. Ao longe, o piano parecia emitir um eco grave de aprovação, como se Laura, desde algum lugar, assistisse ao renascimento dos laços que um dia costurou, em segredo, mas cheios de amor. Os dias seguintes desenrolaram-se como um fio tênue de esperança, mas também de incertezas. Mariana, ao lado de Lucas, agora desfrutava de um quarto modesto na antiga casa de hóspedes da mansão de Francisco. O espaço era simples, com paredes em tons suaves e móveis antigos cuidadosamente restaurados. Nas janelas, cortinas translúcidas deixavam entrar a luz suave das manhãs, aquecendo o ambiente e trazendo um tipo de conforto desconhecido. Para Lucas, cada canto era descoberta e aventura. Brincava, escondendo-se entre os corredores, surpreendendo João e os funcionários da casa, que logo se afeiçoaram ao menino. O jardim tornou-se seu parque e refúgio. Mariana o observava, entre sorrisos e lágrimas silenciosas, tentando digerir tudo o que mudara em tão poucos dias. Ainda se sentia deslocada, lutando contra a memória do asfalto frio, do medo constante, da incerteza sobre o amanhã. Por vezes, acordava no meio da noite, aflita, o coração disparado. E se tudo aquilo fosse frágil demais? E se Francisco mudasse de ideia? A culpa pesava. Sentia-se intrusa numa casa que fora construída em torno de dores e saudades que não eram suas. Ainda que houvesse ternura na acolhida e paciência nas conversas, a sensação de não pertencimento a acompanhava como uma sombra. Francisco, por sua vez, passava horas em seu gabinete, relendo cartas de Laura, tentando encontrar menções sutis a Mariana. Vasculhava diários, datas, referências, querendo preencher os vazios e justificar para si mesmo o abismo que se abrira entre passado e presente. Tentava entender quem fora Laura para além do que lhe dispensara. Esposa afetuosa, mulher reservada, guardiã de um segredo tão cruel quanto necessário. Foi no piano da sala, numa manhã chuvosa, que os mundos de Francisco e Mariana começaram, de fato, a convergir. O som das notas ecoou pela casa, discreto a princípio, como se alguém testasse uma antiga memória. Mariana, sentada ao teclado com Lucas no colo, hesitava, relendo partituras esquecidas. Sabia tocar pouco, mas reconhecia ali um aceno à mãe biológica. Francisco, atraído pelo som, aproximou-se devagar. Ficou à soleira da porta, ouvindo a melodia desajeitada. Em silêncio, sentou-se no banco ao lado de Mariana, assim que ela notou sua presença. Nunca consegui tocar como Laura, confessou ele, sorrindo de leve. Mas foi ao piano que vi nela a mulher com quem sonhava dividir a vida. Era quando tocava
que parecia realmente feliz. Mariana olhou para ele embaraçada, mas absorveu a lembrança. Deixou os dedos passearem por acordes simples, Lucas batucando entusiasmado nas teclas graves. Francisco corrigia, pacientemente, a posição das mãos dos dois. É aqui que as memórias doem menos, completou. É onde entendi de verdade o valor do silêncio. O compartilhar daquela manhã criou entre eles um vínculo, não de sangue ainda, mas de compreensão. Mais um passo pequeno foi dado rumo à aceitação. Nos dias seguintes, foram surgindo pequenas rotinas. Mariana passou a cozinhar uma vez por semana. Fazia pratos simples, arroz temperado, feijão encorpado, bolo de fubá para o lanche da tarde. João se sentava à mesa, contando causos da juventude, e Lucas ria das histórias. Francisco, inicialmente afastado, se aproximava aos poucos, sorrindo ao ver a alegria espontânea que inundava a casa. À noite, após Lucas dormir cansado das correrias, Mariana e Francisco compartilhavam conversas longas, sob a varanda, vendo a cidade se iluminar à distância. Ele contava episódios da juventude, dos primeiros anos do casamento, das viagens para o litoral e das dificuldades de perder Laura tão cedo. Demorei mais de 20 anos para aceitar a ausência, confessou uma noite. Achei que tinha superado, mas entendi que, no fundo, o que afeta de verdade nunca vai embora. Apenas aprende a conviver com a pessoa que nos tornamos. Mariana ouvia, tentando encontrar paralelos com sua própria trajetória. Falava da infância em abrigos, da adolescência de portas fechadas e humilhações, do surgimento de Lucas, do medo e da força que se entrelaçavam na maternidade. Tudo o que sempre quis foi um pouco de paz, sussurrava. Dar ao Lucas o que jamais pude ter, um lar, um nome. Essas noites consolidaram no silêncio partilhado uma confiança gradual. Era como se ambos, com todos seus escombros, começassem a construir um novo alicerce, sem pressa, sem promessa, só o desejo sincero de permanecer. Mesmo envoltos na rotina, o passado insistia em se insinuar. Numa tarde de sábado, Mariana recebeu um envelope pardo do abrigo onde fora criada. Nele estavam cópias de cartas de Laura nunca entregues e fotos antigas. Sentaram-se juntos para ler. Francisco, visivelmente comovido, folheava as páginas como quem busca uma peça-chave. As cartas falavam de medo e esperança, de amor impossível e desejo de preservar. Em uma delas, Laura escreveu: Espero que um dia você me perdoe por não estar aí, por não poder segurar sua mão. Nunca duvide. Você é querida. O mundo, às vezes, pede sacrifícios das mães que amam até o limite. É o caso do meu coração. As palavras num turbilhão reabriram feridas, mas trouxeram alívio. Mariana chorou mansamente, amparada por Francisco, que com os olhos marejados murmurou: Laura nunca desistiu de você. Fazer o que fez deve tê-la marcado para sempre. Lucas, curioso, mas sem entender a gravidade do momento, pediu que lessem em voz alta. Mariana traduziu do seu jeito, dizendo: Sua vovó Laura te amava e mesmo de longe pensava em nós. E foram horas em que cada carta lida unia mais e mais os fragmentos de duas almas partidas. Assim, entre conversas e leituras, Mariana começou a aceitar, devagar, os novos contornos de sua história. Francisco, à sua moda, também se permitia reescrever memórias, agora com espaço para Mariana e Lucas. Os funcionários da casa passaram a tratar os dois com carinho, respeitando a relação ainda em construção. Num fim de tarde, saíram juntos para caminhar na praça em frente à igreja, onde Laura fora velada. Mariana comprou pipocas para Lucas, contou histórias inventadas sobre árvores mágicas. Francisco, à espreita, sorriu ao ver os dois compartilharem uma gargalhada. Você trouxe cor para a casa, disse a Mariana em voz baixa ao retornar. Obrigado por isso. Ela apertou os olhos, agradecida, sentindo que pela primeira vez não estava mais sozinha. Era como se finalmente enxergasse um futuro possível, não de felicidade forçada,
mas de presenças reais. O peso de 23 anos começava lentamente a ceder lugar à leveza de laços reconstruídos. A nova rotina havia trazido paz temporária, mas o fluxo da vida parecia guardar um último acerto de contas. Numa manhã fria, Mariana recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha, a voz enfraquecida de Gabriel soava ansiosa, trêmula, cheia de uma urgência calada. Mariana, aqui é Gabriel. Você pode vir até minha casa hoje? Preciso falar com você, é importante, sobre a sua mãe, sobre mim, sobre tudo. Francisco, ao ouvir do convite, concordou que era hora de trazer à tona as últimas verdades e que Mariana não deveria enfrentar aquilo sozinha. Prepararam-se, saindo acompanhados apenas por Lucas, que desenhava no banco de trás, alheio à atenção. A chegada à casa de Gabriel foi silenciosa. O jardim, ainda mais descuidado, parecia símbolo do próprio estado do anfitrião. Receberam-nos na sala, onde a luz baixa do sol de inverno desenhava sombras nas paredes cheias de retratos. Gabriel, reduzido quase à sombra de si, aguardava na poltrona ao lado de uma manta xadrez. Seu olhar se fixou em Mariana, agora já um pouco mais parecida consigo mesma do que com a adolescente desamparada de alguns anos antes. Antes de partir, preciso me reconciliar, disse Gabriel, encarando Francisco também, sua voz rouca pelo tempo e pelo peso das escolhas. Os três se sentaram. Lucas brincava quieto com o boneco de pano. Gabriel inspirou longamente antes de começar. O silêncio tornou-se espesso, exigente. Cada palavra sua surgiu como o romper de uma represa. Durante muito tempo, me vi como vítima de Laura, como alguém a quem roubaram um futuro. Mas com o passar dos anos, percebi que também pequei por orgulho, por ausência, por medo de buscar respostas. Quando Laura me deixou, deveria ter perguntado, ter insistido, não apenas partido. Talvez soubesse que você existia, Mariana. Limpou os olhos de leve, prosseguindo. Eu não soube ser homem suficiente para ela, nem para sua chegada ao mundo. Você nasceu e eu segui longe, preso a uma ideia romântica do passado. Só agora, velho, entendo que minha omissão costurou a dor que você carrega. E não quero que parta sem ouvir isso de mim. Me perdoe, Mariana, por não estar. Me perdoe, Francisco, por não ter sido íntegro. O ambiente se impregnou de emoção contida. Os olhos de Mariana marejaram, mas era nítido que as palavras perpassavam raiva e desalento. O silêncio que precedeu sua resposta parecia durar décadas. Eu sonhei por anos em encontrar meus pais. Depois da raiva, ficou só o vazio. Entendi que cada um fez o melhor possível com as armas que tinha. Aceito, Gabriel, sua ausência. Não só por mim, mas pelo Lucas também. Não dá para mudar o passado, mas posso decidir não carregar esse peso adiante. Gabriel chorou baixinho, gesto digno, sem medo de parecer frágil. Mariana pôs a mão em seu ombro, num toque de compreensão. Durante toda a conversa, Francisco permanecera quieto, o olhar perdido em algum ponto da parede. A confissão de Gabriel o fazia visitar capítulos de sua própria vida, mexia em feridas abertas, mas também lhe tirava o fardo de não ter sido traído pessoalmente. O que restava era um misto de alívio, compaixão e uma inesperada fraternidade com o velho amigo. Quando Gabriel se voltou para Francisco, a tensão se fez sentir. Francisco, obrigado por ter vindo. E peço especialmente perdão a você. Nunca quis roubar nada. Nunca quis inventar mentiras. Fui fraco, omisso, egoísta, e por isso todos nós pagamos. Francisco levantou-se, mudou-se para perto de Gabriel e lhe apertou a mão com firmeza. Gabriel, a vida não é feita só de escolhas boas. Você se redime por reconhecer e pedir perdão. Laura amou ambos, cada um do seu modo, e agora somos nós três, tentando acertar as contas com o que resta. Por fim, tocaram-se de leve no ombro, selando uma trégua silenciosa. Estavam cansados da guerra, dispostos enfim à paz. Enquanto os adultos ainda absorviam o impacto, Lucas levantou os olhos para Gabriel. No olhar não havia mágoa,
só curiosidade e vontade de brincar. Aproximou-se com seu boneco, esticando-o para Gabriel. Quer brincar comigo, vovô? Gabriel sorriu trêmulo, emocionado. Pegou o brinquedo com dedos frágeis e brincaram alguns minutos sob os olhares atônitos de Francisco e Mariana, que ali sentiram pela primeira vez que uma nova família podia nascer mesmo dos escombros da antiga. Ali, naquele momento, todos entenderam. A verdadeira herança que Laura havia deixado não cabia em testamentos ou fotografias, mas sim na capacidade de perdoar, reconstruir e oferecer novas oportunidades. Ao deixar a casa de Gabriel, o trio caminhou de mãos dadas pela calçada. As palavras pendiam no ar como folhas no outono. Algumas ainda caíam, outras se mantinham presas, mas o ciclo de renúncia e aceitação estava completo. Atravessaram o parque onde Mariana brincava quando menina e Francisco sugeriu: que tal fazermos dessa caminhada um costume? Podemos passar por aqui sempre, contar histórias, recordar memórias e inventar outras novas. Lucas sorriu animado. Mariana enlaçou o braço no de Francisco e ali, entre as árvores antigas, sentiu-se parte de um todo que finalmente fazia sentido. No alto, as nuvens se dissipavam, deixando entrever pedacinhos de azul, sinais de que mesmo após as tempestades mais intensas, há sempre a possibilidade de um novo céu. O tempo seguiu seu curso com passos mais serenos. O inverno começava a ceder lugar a dias levemente mais claros. O jardim da mansão floresceu com as primeiras orquídeas, e o cheiro de terra molhada invadia a ala das janelas abertas, onde Lucas já sabia esperar pela manhã. Nesses dias, a rotina se ajustava suavemente aos seus novos contornos, enquanto dentro de cada um, as finas camadas de desconfiança e dor afundavam, criando espaço para um laço verdadeiro. Com a reconciliação, Francisco sentiu-se mais leve. As visitas de Mariana e Lucas à sala de estar passaram a ser parte dos dias, com risadas discretas, histórias antigas e ensinamentos transmitidos com um tipo de ternura que só nasce da reconstrução. Mariana, tímida no início, começou a sugerir melhorias simples na casa e auxiliava com carinho os funcionários, que a viam não mais como hóspede, mas presença da família. João, sempre observador e sensível à atmosfera doméstica, comentou uma noite enquanto servia café na varanda: "Sabe, doutor Francisco, não lembro da última vez em que ouvi tanto riso nesta casa." Francisco respondeu com um aceno de cabeça emocionado, sem precisar de mais palavras. Os silêncios agora carregavam gratidão. Numa sexta-feira ensolarada, Mariana saiu com Lucas e Francisco para visitar o cemitério. Era aniversário de Laura. Sob o céu límpido, carregaram flores e biscoitos simples para uma pequena homenagem à mulher cuja ausência criara tanto movimento. Mariana deixou um buquê de madressilva, enquanto Lucas depositou um desenho colorido. Uma família unida, de mãos dadas, diante de uma árvore frondosa. A mesma do jardim onde Lucas agora brincava. Os três ficaram parados, absorvendo o peso e a leveza daquele instante. Francisco sussurrou uma oração silenciosa, agradecendo a Laura pela coragem e compaixão que lhe deram a chance da redenção. Mariana, por sua vez, sentiu-se finalmente acolhida, como se conversasse baixinho com a mãe, pacificando as perguntas que a atormentaram por anos. Ali, mesmo entre as lápides, sentiam agora que a perda não precisava ser só saudade. Podia também inspirar unidade, carinho e uma segunda chance para viver. Aos poucos, as ligações entre eles se consolidaram em novas tradições. Tardes de jogos de tabuleiro, trilhas curtas pelo bairro, jantares em que Mariana explorava receitas da infância e Francisco se arriscava a provar. Sempre diplomático, mesmo quando sentia falta de sal. O piano tornou-se símbolo de reconciliação. Mariana tocava, Francisco a acompanhava nos silêncios e Lucas improvisava coreografias engraçadas. Gabriel, mesmo fragilizado,
Passou a receber visitas regulares, sobretudo de Lucas, que logo passou a chamá-lo de Vovô Gabriel, sem cerimônia. A vizinhança se acostumou à movimentação alegre dos três. A presença deles nos parques, as visitas ao abrigo onde Mariana havia crescido, e agora dedicava tempo como voluntária, devolvendo o afeto que por muito tempo desejou receber. Francisco também se viu mudado. Decidiu fundar uma pequena instituição de apoio a mães em situação de vulnerabilidade, inspirado na resiliência que vira em Mariana. Convidou-a para fazer parte da equipe, desta vez não como destinatária de ajuda, mas como agente de transformação. Você, Mariana, sabe o que é recomeçar, e quem viveu isso é quem melhor pode criar pontes para quem ainda sente medo de atravessar. Disse-lhe, certo de sua decisão e confiante no futuro da instituição. Mariana aceitou com olhos marejados, sentindo pela primeira vez que sua voz podia repercutir em outros destinos. Aquela noite, após um desses jantares, Lucas adormeceu no sofá da sala. Mariana cobriu-o com uma manta colorida, enquanto Francisco escolhia com delicadeza paternal algumas páginas de um livro de contos para ler. No fim da história, a criança já sonhava, e Mariana e Francisco seguiram para o jardim, onde estrelas brotavam entre os galhos. Sentaram-se no banco de pedra que ficava sob o ipê, envoltos pelo aroma doce das flores noturnas. Sabe, Francisco, às vezes me pergunto se tudo isso é real, confidenciou Mariana. Tive tanto medo de não caber, de não ser aceita. Mas hoje vejo que família mesmo se cria, não nasce pronta. Francisco sorriu, passando o braço pelos ombros dela, como faria com uma filha. Todos nós, Mariana. Também tive medo, raiva, inveja, até, e achava que perdoar era esquecer. Agora vejo que é lembrar sem dor e sem amarras, complementou Mariana, para Lucas se sentir forte, livre. O silêncio entre eles era rico, cheinho de palavras não ditas, mas facilmente compreendidas. Chega o aniversário de Lucas. A celebração é singela. Bolo confeitado, músicas no piano, uma tarde de sol e muitos amigos, velhos e novos. Mariana sopra as velas ao lado do filho, olhos brilhando. Francisco fotografa cada instante, guardando memórias para o futuro, sentindo-se, enfim, íntegro. Ao final do dia, enquanto recolhem copos e guardanapos do jardim, Francisco se aproxima de Mariana e diz: "Obrigado por trazer de volta a minha capacidade de sonhar. Obrigado a você, Francisco, por não desistir de mim quando teria sido mais fácil." Se entreolham e tudo ali está dito. O ciclo do abandono foi rompido, a dignidade restaurada e o afeto, enfim, livre do peso dos segredos do passado. No pôr do sol, Mariana, Lucas e Francisco retornam ao cemitério. Mariana deposita mais flores frescas à beira da lápide de Laura. Fecha os olhos e sorri serenamente. O sol se põe atrás das árvores, banhando tudo em dourado. Francisco olha para Mariana e Lucas, na certeza de que o amor não reverte a ausência, mas permite reconstruir os dias, aceitar cicatrizes e reinventar a esperança. Ali, naquele instante mágico, passado e presente se abraçam. O perdão ergue uma ponte, a liberdade floresce no olhar de quem venceu o abandono, e a serenidade de Laura, finalmente, repousa ali em paz, nesse legado de encontros, segredos e renascimentos. E antes que as luzes se apaguem neste jardim de vidas reconstruídas, que tal se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar suas próprias experiências nos comentários? Sua história também pode inspirar novos recomeços. Juntos, somos pontes para novas possibilidades. Até a próxima jornada.